Pessoal, hoje eu vou falar com você sobre o perdão e o jejum. Então você vai dizer assim, pastor, mas como assim o perdão? É verdade, o perdão é uma arma. E o jejum também é uma arma. São duas armas que Deus nos deu, o perdão e o jejum. Por quê, pastor? Primeiro ponto, eu tenho falado muito sobre perdão nessas últimas pregações, nesse próprio estudo Mateus, em outras partes Jesus falou. Mas o que eu quero que você entenda? Que o perdão é uma arma. E o diabo não quer que você use essa arma, porque ele quer que você guarde uma ofensa, uma brincadeira, uma palavra, um desentendimento, algo que aconteceu entre você e alguma pessoa. Quer ver? Vamos começar no 14? Vamos lá. Por quê? Diz a Bíblia assim, ó. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, o que diz sua Bíblia, queridos? Também vosso Pai Celestial, o que ele fará? Vos perdoará a vós. Agora preste atenção. Se não perdoardes aos homens, o que nós temos que perdoar? As suas ofensas. Também o vosso Pai vos não perdoará. O que ele não perdoará? As vossas ofensas. Agora preste muita atenção, vamos começar. O que é ofensa? Algo que alguém pode ter falado, alguém pode ter feito, alguém pode ter dito. Às vezes pode ser até uma brincadeira que a pessoa fez, a gente acabou levando para o coração, nos ofendemos. E às vezes você diz, pastor, realmente, eu estou ofendido com uma pessoa. Estou chateado com algo ou com alguém. Use a arma que Deus te deu. O nome dela é perdão. Por que eu tenho que perdoar essa ofensa? Às vezes é uma palavra do marido, é uma palavra da esposa, do filho. Você sabe que quando é um estranho até não dói tanto. Mas quando é um familiar dói muito mais. Quando é o seu familiar que te fala uma palavra, o marido, a esposa, o filho, o ente querido que fala alguma coisa que às vezes ofende, parece que aquilo dói muito mais, aquela ofensa, quando é uma pessoa mais conhecida nossa. Agora, eu tenho que usar a arma que Deus me deu. Que arma é essa? É perdoar. E o diabo não quer que você use essa arma. Por quê? Eu já frisei muito aqui, já em vários cultos, que o perdão é uma chave que me liberta do passado, me liberta dos traumas, me liberta de tudo que eu já vivi na minha infância, na adolescência, durante a minha vida. Te liberta de tudo que você passou. E você tem que usar essa arma. Você não pode permanecer com o seu coração ofendido. Você não pode permanecer com o seu coração magoado. Você precisa perdoar essas ofensas. Por quê? Porque o perdão é uma arma. E duas coisas no mínimo. Se você usar essa arma, e você tem que usá-la frequentemente. Alguém falou algo? Não vou guardar essa ofensa, vou perdoar. Alguém fez uma brincadeira e às vezes me chateou. Às vezes pode até não ter sido a intenção dessa pessoa, mas às vezes a gente está meio sensível, cada um tem o seu dia. Tem o dia que a gente está mais aberto, o dia que você está mais fechado. E às vezes aquilo entrou no coração como ofensa. Usa a arma. Vou perdoar essa pessoa, não vou guardar essa ofensa. Jesus disse, volta no 14, o que diz o 14? Lê comigo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas. Tem que perdoar, não fica guardando isso no seu coração. Não fica guardando isso dentro de você. Não fica guardando uma palavra, algo que alguém fez. Por quê? Porque no mínimo duas coisas a arma do perdão vai fazer por ti se tu usar ela. Primeiro, ela devolve o poder para a sua oração. Quando o seu coração está ofendido, o seu coração está magoado, o seu poder na oração, ele diminui. Você perde aquele poder que você tinha na oração. E o diabo sabe disso. É por isso que ele quer que você fique ofendido. Que você guarde, remoa isso no coração e não perdoe. Não use a arma que Deus te deu. O perdão é uma arma que vai operar na sua vida. Então, quando eu perdoo, a minha oração volta a ter aquela capacidade que ela tinha. Volta a ter aquele poder que ele tinha. É importante você perdoar, porque no mínimo duas coisas ele faz. Devolve o poder da sua oração. Vai fazer a sua oração ser poderosa. E quem quer salvar a família, salvar o casamento, quem quer ficar curado, ser abençoado, alcançar grandes coisas, precisa ter uma oração poderosa. 2, o perdão liberta você. Porque você fica leve. Você supera aquilo. Você volta a dormir em paz. Você volta a passar o seu dia tranquilo, sem aqueles pensamentos. Eu e você precisamos usar a arma que Deus nos deu, que é o perdão. Quem quer ter uma oração poderosa? Então o que nós temos que fazer? Perdoar. O perdão é uma arma. Alguma coisa te ofendeu? Uma brincadeira, uma palavra. Ah, pastor, a pessoa disse, mas ela não fez. Uma atitude, comportamento.
Você tem que aprender a usar essa arma, perdoar. Por que o diabo não quer que você use essa arma que Jesus está dando e mostrando para os discípulos? Que ele sabe que a pessoa que tem um coração limpo, ela tem uma oração poderosa. E ele não quer que você tenha uma oração forte. O diabo quer você com uma oração fraca. Porque daí você vai orar, o diabo diz assim, tá bom, eu até saio dessa vez, tal, vou sair. Mas ele diz assim, eu vou dar a volta e vou entrar de novo, porque tem uma porta aberta ali. Que é aquela mágoa, aquela ofensa, aquilo que a pessoa deixou. Ou seja, o diabo até sai, mas ele sabe que ele vai voltar. Porque tem uma porta aberta. A minha oração não está com a força total que ela poderia ter. A minha oração fica mediana. Algumas coisas funcionam, mas você vai ver que tem outras que você está orando e que às vezes não estão dando certo. Você vai ver que tem outras coisas pelas quais você está orando que às vezes parece que aquilo não está funcionando. Então você tem que ver primeiro, será que eu não perdi o poder da oração? Será que eu estou com alguma ofensa? Tem algo no meu coração que está travando a minha oração? Mateus capítulo 5, versículo 8. O maestro vai colocar na tela, aí facilita para nós a leitura. Se você quiser, mas só que a gente vai ter que voltar para cá. Você tem que deixar marcado o 6. Vamos lá comigo na Bíblia. Diz assim, ó. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê, queridos? Porque eles verão a quem? Então, se eu quero ter uma oração poderosa, com resultado, onde eu vou ver Deus agindo na minha saúde, na minha vida financeira, na minha família, no casamento, em qualquer área, meu coração tem que estar limpo. O meu coração não pode estar guardando uma ofensa, uma mágoa, uma tristeza, uma raiva, um ódio. Ah, pastor, mas aquela pessoa fez, outro me ofendeu, mas aquela brincadeira eu não gostei, aquela atitude. Talvez tem coisas no seu familiar que incomodam você. Pastor, o que eu faço? Você vai ter que ir usando essa arma do perdão, para que a sua oração seja forte, e você vai começar a orar para Deus mudar essa pessoa, para Deus transformar ela. Essa é a oração. Não apenas para Deus transformar o seu familiar, mas para mudar em você também o que é necessário. Talvez existam coisas no seu familiar que você não gosta. Não permita que isso ofenda você. Porque a ofensa suja o coração. Se sujar, eu não vou ver quem? Deus. Não vou ver o agir de Deus na minha vida. Então eu preciso estar com o meu coração limpo, para Deus poder agir. Agora volta lá no Mateus 6, onde nós estamos, no versículo 15. Jesus está dizendo, se você não perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos não perdoará quem, queridos? A vós. Então, irmão, é importante você liberar o perdão. É uma arma. É uma arma que te liberta e que devolve poder para a sua oração. Quem quer ter uma oração forte, precisa perdoar. Vamos para o segundo ensinamento de Jesus, é o verso 16. Pega uma caneta para sublinhar as primeiras palavras. Olha o que Jesus diz. E quando fizerdes o quê? Jejuardes. Vamos falar de um tema importante que Jesus está ensinando. Jejum é uma arma poderosíssima que Deus te deu. Por quê? Primeiro, dobra o poder da minha oração. A oração, quando você está fazendo ela em jejum, o poder no mundo espiritual vai aumentar por causa do jejum. O jejum, ele me dá força espiritual. É como ir na academia. No início parece que nada mudou, mas com o tempo você emagrece, ganha musculatura, condicionamento físico, você cansa menos. Porque agora você está com uma condição física melhor. O jejum faz isso no espírito. Você vai ficando com uma condição física melhor para enfrentar as batalhas. A sua oração, ela fica mais forte. O mínimo que o jejum faz é dobrar a força da sua oração. A oração feita quando a pessoa tem o hábito de jejuar, pelo menos uma vez por semana. Jejum é bom fazer propósitos. Pastor, eu vou fazer 10 dias de jejum todas as manhãs até o meio-dia. Ou vou fazer 20 dias em jejum, das 5 da tarde até o outro dia, não sei que hora. Não vou tomar café, não vou jantar. Propósito seu, pastor, vou fazer 40 dias. É muito importante fazer jejum. E quando você vai fazendo ao longo do tempo, ele vai te dando mais força espiritual. O mínimo que o jejum faz é te dar força. E é uma arma que o diabo não quer que você use. Ele não quer que você jejue. Você vai fazer jejum, vai te dar dor de cabeça, vai ficar cansado, alguém vai te convidar para comer, vai dar vontade de parar, vai dar um monte de coisa, porque o diabo sabe a força que o jejum vai te dar. E 2, o jejum quebra a sua carne. Você precisa fazer jejum. 3, o que o jejum faz por mim, pastor? O jejum abre a sua visão espiritual. O dia que você estiver diante de uma situação que você não saiba mais o que fazer, você já orou, você já falou com Deus, você já fez tudo que você podia, já fez a campanha, propósito na igreja, você está fiel a Deus, pastor, isso não muda. Então tá bom,
Você está diante de uma batalha que você precisa jejuar. Você vai ter que jejuar, porque você está enfrentando o inimigo mais forte. E o jejum, ele vai te dar força espiritual. Ele faz o seu músculo espiritual crescer. O jejum é muito importante para o teu crescimento espiritual, para dar mais força para a sua oração, para vencer o eu. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu não consigo perdoar. Eu estou muito ofendido, muito magoado, triste com uma pessoa, com alguma coisa. Eu não sei o que aconteceu contigo. E você diz, pastor, eu estou chateadíssimo, magoado. Eu não consigo liberar o perdão. Então tá bom, faça um propósito de jejum. 15 dias da hora tal até a hora X. 15 dias. No 15º dia, e nesse período, tenta orar, tenta ler a Bíblia, tenta buscar. Pastor, não consegui muito, mas pelo menos você fez algo. Deixou de fazer a tua vontade e tirou um tempo para Deus. Deixou de fazer as coisas do mundo para ficar perto dele e ouvir um louvor. O que você faz? Depois desses 15 dias, chega diante de Deus e faz uma oração de perdão. Pastor, mas como é que eu vou conseguir? Porque o jejum, ele quebra a carne. Quem já ouviu falar daquela palavra? Que eu diminua para que Deus cresça. O jejum, ele faz isso, ele diminui o eu. Ele diminui o meu orgulho, ele quebra a minha carne. E quem é que quer guardar mágoa? A carne. Quem é que quer guardar mágoa? O eu. Quem é que quer ficar remoendo com ódio, com raiva, com vingança daquela pessoa? A minha carne. E o jejum vai quebrar a minha carne. Então, quando eu começo a fazer jejum e começo a quebrar minha carne, eu vou ter mais força espiritual para liberar o perdão para aquela pessoa, sobre aquela situação, sobre aquela questão, sobre aquilo que eu enfrentei. É muito importante você fazer jejum, porque ele faz você crescer, ele faz você vencer o pecado, faz você conseguir andar mais em santidade, ter mais controle, domínio próprio. O jejum é importante para todo crente, você tinha que fazer uma vez por semana no mínimo, ou começar, como eu disse, propósito 10 dias, 15, 20, 30 dias. O jejum, no mínimo, ele aumenta o poder de todo crente. Ao longo do tempo, seu poder aumenta. É que nem correr. Às vezes você está aí sedentário, não caminha, não faz nada. Você, pastor, eu vou começar todo dia a caminhar. Você vai ver que você vai ter uma disposição física maior. Daqui a 3 meses, você já está melhor fisicamente, você vai começar a correr. Daqui a 1 ano, fazendo a sua corrida, você, nossa, eu sou outra pessoa. O meu corpo é outro. A minha força é outra. Porque a corrida faz efeito ao longo do tempo. O jejum vai fazer efeito ao longo do quê? Do tempo. Não é fazer um jejum hoje para amanhã já ter mudado. Fazer um jejum agora para amanhã tudo já ser diferente. Mas ao longo do tempo você vai ver a diferença que o jejum faz. O jejum é como se ele fizesse uma limpeza no seu corpo. Você consegue tocar no corpo físico, sim ou não? Você pega o seu braço. Consegue pegar o seu braço? Toca no seu braço e aperta assim, vê se você está vivo. Você está aí? Ah, então tá bom. Viu? Olhe para mim, preste atenção. Você consegue tocar no seu corpo, sim ou não? Mas como é que eu toco na alma e como é que eu toco no espírito? Não tem como. Você consegue tocar no seu espírito? Não. Você consegue tocar na sua alma? Como? Então o que eu faço para limpar o corpo? Tomo banho. Quem é que toma banho aqui? Só metade? Meu Deus. Quem é que toma banho? Levanta a mão, diga glória a Deus. A maioria dos obreiros não levantaram a mão aqui, irmão. Quem é que toma banho e diga amém? Agora eles levantaram a mão, tá bom. Agora olhe para mim aqui, preste atenção. Para que você toma banho? Isso é uma brincadeira, mas agora olha, para limpar o corpo. E como que eu vou limpar o espírito e a alma? Se eu não toco neles, eu não consigo passar água. Jejum. É para desintoxicar. Você já tomou alguma coisa que eles falam? Ah, tem o chá detox, tem um negócio lá que você mistura couve. Quem é que já tomou essas coisas assim? Isso não é para limpar o organismo, o corpo, sim ou não? Como é que eu vou fazer o detox da minha alma? Todo dia eu sou bombardeado com informações, coisas na rede social, más notícias, tanta besteira que bombardeia a alma e o espírito. Jejum. Esse é um grande detox que você tem que fazer para se purificar, chegar mais perto de Deus, quebrar essa casca. O jejum vai te dar visão. Não sabe o que fazer diante de uma luta? Uma situação que está na sua frente, diz, eu não sei mais o que fazer, pastor, as coisas não andam. Propósito de jejum. Pastor, eu vou fazer 40 dias, do horário X ao horário X eu não como, durante 40 dias vou me consagrar e eu vou orar a Deus. Pode saber, no final desses 40 dias Deus vai te dar uma visão, uma direção e uma resposta. Vai te mostrar o que fazer para vencer essa batalha. Se é por um familiar, você vai ver que a cada propósito, essa pessoa vai começar a ter uma transformação, porque o demônio que às vezes domina o seu familiar, às vezes já está na vida dessa pessoa há muitos anos. Há muitos anos. E o pior demônio não é o que manifesta.
é o que fica escondido. A pessoa tem o comportamento que demonstra que existe demônio, só que não manifesta. Então você tem que fazer o jejum, e você vai fazendo, você vai vendo que esse demônio vai perder o poder, até o seu familiar ser transformado. O jejum, irmão, é muito importante. E olha que Jesus vai dizer de novo: e quando fizerdes o quê? Jejuardes. E às vezes nós não estamos usando uma arma importantíssima que Deus nos deu. Olha o que ele diz: não se mostre contristado como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava o rosto, para não parecer aos homens que tu jejuas, mas sim ao teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está em oculto, o que ele fará, pessoal? Te recompensará. Então olhe para mim, diga com o pastor, diga: todo jejum tem uma recompensa. O mínimo que você vai ter é um melhoramento no seu nível espiritual, na sua disposição espiritual. E ao longo do tempo você vai ganhando uma força física, você vai ganhando, uma força espiritual. E existirão batalhas que virão que você as vencerá mais facilmente. É como entrar na academia. Hoje você vai pegar o halter com 3 quilos. Mas daqui a um ano, talvez você vai estar levantando já o com 15. O jejum funciona assim. Daqui a um ano de propósito, quando vier aquele demônio de novo, você derruba ele na brincadeira. Porque você é outro crente agora mais forte. Você está usando uma arma chamada jejum. Quando vierem batalhas impossíveis, você vai fazer um propósito e Deus vai te dar visão. E você vai começar a romper barreiras, vencer coisas no mundo espiritual. O que ninguém conseguiu vencer, você vai vencer. O jejum é um preço. Que preço é esse? É o preço que eu tenho que vencer o meu eu. Eu tenho que deixar de fazer a minha vontade. Deixar de fazer o meu querer para fazer o querer de quem? De Deus. A sua carne vai gritar, a sua carne vai espernear para que você pare o seu jejum. O diabo às vezes vai até tocar na sua carne para ver se você desiste. Vai te dar dor no estômago, vai te dar tontura, vai dar dor de cabeça. A carne vai espernear, mas daí tu vai ter que mostrar quem manda, o teu espírito ou a tua carne. E às vezes eu vou ter que ser forte e dizer: eu vou ficar firme no meu propósito com quem? Com Deus. E vou quebrar minha carne. Com o tempo o espírito fica mais forte e essas sensações você não vai ter mais. Você vai conseguir jejuar mais tranquilamente, porque o seu espírito vai estar mais forte sobre a carne. Você vai ter mais poder, mais visão. E o que eu quero te falar hoje, preste muita atenção nisso. Existem batalhas que somente através do jejum você vai vencer elas. E Jesus falou sobre isso. Mateus 17. Vamos lá com o pastor. Segue para frente. Existem batalhas na nossa vida que só através do jejum é que nós vamos conseguir vencê-las. Sem jejum, nós não vamos vencer essas batalhas. Mateus capítulo 17. Vamos lá com o pastor na Bíblia Sagrada. Quero que todo mundo encontre comigo lá. Mateus capítulo 17. Vamos ler comigo agora. Pega uma caneta para anotar esse versículo, que é o 21. Mateus 17, versículo 21. Olha o que a sua Bíblia diz. Leia comigo. Mas esta casta de demônios, o que Jesus disse? Não se expulsa. Agora olha o que ele vai falar. Senão, pelo que, pessoal? Pela oração e pelo quê? É importante. Não é o pastor que está falando. Não é a igreja. Isso é a Bíblia Sagrada, isso é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está dizendo que existem demônios que só saem através do quê? Jejum. E talvez você diz: pastor, eu já orei, eu já fiz campanha. Olha, eu não sei mais o que fazer. Olhe para mim. Antes de desistir, faça um propósito de jejum. 40 dias, você e Deus, e mais ninguém. Escolha o melhor horário que você tem, que você vai conseguir tirar um tempo de orar, um tempo para ler a Bíblia, nem que você fique ouvindo louvor. No final desses 40 dias me diga se as coisas começaram a mudar ou não começaram. Porque você já vai começar a ver o início de uma mudança. Amém? Existem demônios que eles estão numa espécie que só você fazendo o quê? Jejum. Porque o jejum leva você para perto de Deus, muda a sua visão espiritual. Aumenta o poder da sua oração, porque você ganha força espiritual. Você precisa jejuar, irmão. E às vezes nós estamos falhando em usar essas armas. Não perdoamos
Guardamos ofensa, mágoa, tristezas e não fazemos o quê? Jejum. Estamos falhando nessas duas armas que Deus nos deu, que são poderosas para você vencer as lutas familiares, pessoais, batalhas que você tem enfrentado na sua vida. Eu vou te mostrar agora na Bíblia 3 tipos de jejum que a Bíblia mostra. Se você quiser anotar, eu vou mostrar na tela, que vai ficar mais fácil aqui, mais rápido, mostrar os versículos no monitor. Mas você pode anotar para acompanhar em casa, ali na sua Bíblia, deixar para reflexão, você conferir depois o que eu estou falando para ver se está escrito mesmo. Mateus capítulo 4, versículo 2. É o primeiro. Esse está até na Bíblia. Se você quiser ler, a gente já está no Mateus. Você pode ir lá rapidinho, que esse é o mais rapidinho aqui de todos. Mateus 4, versículo 2. Diz assim, ó, eu já vou com a minha Bíblia porque eu acho rapidinho aqui. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve, o que ele teve? Fome. A Bíblia não diz que ele teve sede. A Bíblia diz que ele teve o quê? Quando você está com sede, você diz, nossa, eu estou com fome e estou com sede. Quem já se sentiu assim? Queria comer e tomar alguma coisa. Pois é. Quando a Bíblia diz que só teve fome, é porque ele não tinha sede. Quem não tem sede é porque está tomando água. Primeiro ponto que você tem que entender, não é claro. É o que eu estou falando, é uma suposição. A Bíblia não diz. Mas provavelmente Jesus tomou água. Porque ele era Deus, mas estava dentro do corpo de um ser humano mortal. Um corpo que morreu. Amém? Lá naquela cruz. Então era um corpo humano. E o corpo humano não consegue sobreviver mais que 3 dias sem tomar uma gota de água. Precisa tomar água. A pessoa precisa ingerir algum tipo de líquido. Ela tem que tomar. No 4º dia você já está começando a desidratar. Se você não se cuidar, você vai morrer. Então, provavelmente, nesses 40 dias, Jesus tomou água. Porque 40 dias sem comida, você até aguenta. O corpo vai usando a gordura que tem em excesso, que está ali armazenado, vai queimando o que tem, acabou a gordura, vai para o músculo, mas o corpo vai fazendo isso. Ele consegue ali se manter e puxar energia de algum lugar. Jesus ficou 40 dias. Nós podemos chamar esse jejum de total. O jejum onde você realmente passa um período sem comer nada. Para esse jejum ter validade, no mínimo você tem que deixar uma refeição do dia. Ou deixa o café da manhã, ou deixa o almoço, ou o café da tarde, ou a janta. E aquele período, se possível, você tentar o máximo que der. Porque eu sei que as pessoas trabalham, todo mundo corre, tem o dia a dia, os afazeres. Orar, pelo menos um tempo de oração. Ler a sua Bíblia, pelo menos alguns capítulos. Ficar ouvindo louvor, se afastar de rede social, de qualquer coisa que tente desconectá-lo ou desconectar você de Deus. Tenta ficar mais perto. Pastor, não orei muito, li pouco a Bíblia, orei talvez uns minutos, mas pelo menos fiquei ouvindo louvor, procurei ficar. Eu estou em espírito. Estou deixando de fazer a minha vontade para fazer a vontade de quem? Faça isso ao longo do tempo e combinado com a oração, com ler a Bíblia, com ler um bom livro da igreja. Isso vai ajudar você. Então, o jejum total é aquele que eu não como nada por um período. Eu determino um determinado horário. Eu tenho um conhecido, fez 40 dias de jejum. Como é que ele fez? Acho que todos os dias, se eu não me engano, ao acordar até o meio-dia. Aí depois a pessoa tomava um café da tarde, jantava alguma coisa leve, ia dormir, 40 dias no propósito. Você pode fazer, amém? Eu já fiz muitas vezes 12 dias com uma refeição ao dia só, que era o horário do almoço. E o resto ficava sem comer? Nada. E ali você procura orar, ficar perto de Deus, não come nada. Esse é um tipo de jejum. Existem outros, quer ver? Daniel capítulo 1, versículo 12. Vamos lá com o pastor. Vamos na Bíblia então, que daí você já vai anotando, marcando. Eu vou te mostrar aqui os tipos de jejum. Hoje eu vou te mostrar 3. São jejuns bíblicos, estão na palavra de Deus, jejuns que pessoas de Deus fizeram, tá? Você vai ler comigo agora. Daniel capítulo 1. Daniel é mais ali no Antigo Testamento, você vai Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem Ezequiel, e depois o livro de Daniel. Estou te dando 3 exemplos de jejuns que são mais fáceis, simples, que você vai poder fazer. Daniel 1, versículo 12 diz assim, ó, leia com o pastor. Experimenta, te peço, os teus servos. Quantos dias, pessoal? Marca essa palavra. Quantos dias? Não ouvi. Quantos? Você percebeu que você falou 10 dias? Quantos dias você falou? 10. Então preste atenção nisso. Fazendo com que se nos deem legumes a comer e água a beber. Agora presta atenção, você já viu que a maioria das pessoas diz assim? Eu vou fazer o jejum de Daniel, vou comer só verdura, frutas e legumes. O dele é só legumes, a gente acrescenta fruta, verdura, bota um ovo às vezes por causa da proteína, mas não come carne e outras coisas, tá?
Aí todo mundo diz, eu vou fazer. Tu pergunta para a pessoa, quantos dias você vai fazer? A pessoa diz o quê? 21 dias. Mas o que está escrito aqui na Bíblia? Você viu como as pessoas falam, às vezes não prestou atenção no que a Bíblia diz? Foram 10 dias o primeiro ponto dele sem comer. Depois ele fez mais tempo, não fala quanto, mas fala que foram 10, o primeiro teste foram 10 dias de legumes. Então existe esse tipo de jejum, aonde você muda a sua dieta. Você se dispõe a não comer carne, outras comidas, e se dispõe, pastor, eu vou comer legumes, verduras, frutas, talvez você vai botar um ovo por causa da proteína, depende com o que você trabalha, também faz, e vou tomar água. Quem é que gosta de acordar de manhã cedo e comer 3 cenouras? Chegar no meio-dia e comer meio repolho. Sabe aquele redondinho, você corta metade e come todo? É bom? 10 dias, pastor, e a janta 5 batatas. O que você acha? Não, é batata pura, irmão. No máximo um salzinho, não tem queijo, não tem carne, não tem nada, você esquece. 10 dias fazendo jejum. Isso quebra a carne ou não quebra? Quebra. Não tem pão, não tem café, não tem leite, não tem refrigerante. Quem está entendendo? E isso foi o que Daniel fez. Quantos dias? 10. A janta, às vezes, uma berinjela. O que você acha? Café da manhã, um chuchu inteiro para você. Só com salzinho para você se maravilhar. Então isso é um jejum que ele fez, irmão. Ali no caso dele é legumes. Você pode fazer com verduras, frutas. É um jejum seu, pastor, comer um mamão, um negócio. Tudo bem. Mas é um tipo de jejum, onde eu continuo comendo, mas eu estou restringindo a minha alimentação. Esse é um tipo. Tem outro jejum também. No mesmo Daniel capítulo 10. O Daniel era um homem que orava e jejuava. Fez uma grande diferença na época dele. Daniel 10, outro tipo de jejum que ele fez. Só ele está nos ensinando 2 tipos de jejuns aqui, que podemos fazer. Versículo 3. Anote aí. Esse aqui é o jejum de manjar desejável. Aonde eu me afasto das coisas que eu mais gosto de comer ou fazer. E eu vou deixar isso de lado por um período, para deixar de fazer a minha vontade. Daniel 10, versículo 3. Manjar desejável não comi. Então ele parou de comer o que ele gostava. Não comeu carne e nem vinho, que era o suco, a bebida que ele tomava. Entrar. E nem me ungi com unguento. Unguento é o quê? Unguento é um perfume. Você bota perfume quando vai sair de casa, ir a algum lugar. Então ele disse, eu por 21 dias não fui em ocasião social nenhuma. Era do trabalho para casa, da casa para a igreja, só isso, porque eu quero ficar conectado. Parei de comer o que eu mais gostava, tirei também a carne e tudo que eu bebia como líquido. Então vamos tomar água. Então ele diz, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram quanto tempo? Aqui é 21 dias, mas é outro jejum. Não é o jejum de verduras e legumes, é outro jejum do Daniel. É que às vezes eles misturam os dois e fazem um só, amém? Pega o tempo de um e o propósito do outro. Aqui é o jejum que ele fez de 21 dias. Que jejum é esse? É o jejum que você pode tirar algo que você gosta muito. Ah, pastor, eu sou viciado em chocolate. Vou tirar 21 dias, não vou comer um chocolate, um doce e um açúcar. Nem no café eu vou botar açúcar. Durante 21 dias. É um propósito. Às vezes, primeiros dias, você, mas que café ruim. Pois é, 21 dias. Pastor, eu não vou entrar na minha rede social. É um propósito. Pastor, eu não vou olhar TV e nem filme. Às vezes você fica lá nos streams, lá na Netflix e outros, vários dias uma série, não vou. 21 dias. É um propósito. Pastor, eu não vou comer mais carne assada e nenhum tipo de carne durante... É um propósito, sim ou não? Você está negando, pastor, eu não vou comer pão, porque eu como 5 cacetinhos do café da manhã mais 5 café da tarde. Tá bom, você deixa aí 21 dias, você faz um propósito, pastor, durante 21 dias eu vou deixar o pão. É um propósito, às vezes a pessoa, tem que ser algo que você gosta muito. Tem gente que diz, pastor, eu vou ficar 21 dias sem tomar café. Tem gente que já vai acordar tremendo já, né? Porque gosta bastante de tomar café. O outro lá, não sei, alguma coisa que você goste. Isso aqui é um jejum para tirar algo que eu gosto muito. Algo que realmente eu vou sentir falta para quebrar minha carne. Existem vários tipos de jejum. Aí você vai me perguntar, pastor Luiz, mas eu realmente preciso fazer jejum hoje? Eu ouvi alguém falar que Jesus morreu na cruz e a igreja da Nova Aliança não precisa jejuar mais, porque Jesus já deu todas as vitórias. Mateus 9. Vou te responder essa pergunta. Se hoje nós precisamos jejuar. Pastor, mas jejum não é coisa do Antigo Testamento, que eles faziam lá e não sei o quê.
Mateus 9, Jesus vai te dar uma explicação sobre o jejum. Jejum é uma arma. Então, as duas armas que nós vimos, o perdão, ele te devolve poder, ele te liberta. O jejum, ele também dá poder para a oração. Ele me dá visão espiritual, porque ele abre os meus olhos e me ajuda a vencer o eu. Mateus 9, versículo 14. Leia com o pastor o que diz a Bíblia, queridos. Jesus vai te explicar do porquê que eu e você hoje temos sim que fazer jejum hoje em dia. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, todo mundo: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Versículo 15, Mateus 9,15. Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então, o que farão, pessoal? Jejuarão. Nós estamos vivendo esses dias, aonde Jesus, o esposo, ele foi tirado, ele morreu na cruz, ele não está mais aqui fisicamente para que o vejamos, possamos abraçá-lo, tocá-lo e ouvi-lo pessoalmente. Não, não temos esse contato físico que os discípulos tinham. Hoje ele está na glória com Deus. Ele está dizendo, esse é o período. Quando o noivo fosse tirado, quando ele morresse na cruz, chegaria um momento em que nós teríamos que fazer o quê? Jejuar. E hoje é o período de jejuar. Então hoje aprendemos sobre duas armas. O diabo não quer que você use nenhuma das duas. Qual das duas você não tem usado? Tem pessoas que não estão usando o perdão. Não guarde ofensas. O perdão devolve a totalidade do poder da sua oração. Quando meu coração está cheio, a minha oração funciona, mas ela não tem aquele poder que ela poderia ter se o coração tivesse limpo. Você precisa perdoar. O jejum é muito importante. E o diabo sabe que o jejum é importante, ele vai fazer de tudo para que você não faça jejum. Porque o jejum te leva para o espírito. E existem batalhas que o diabo também sabe que você só vai vencer através do jejum. E talvez você está diante de uma luta dessas, que tu já fez tudo que tu sabia e tudo que tu podia. Então chegou o tempo que você vai ter que fazer um propósito. E se você quer a vitória, você vai ter que começar a jejuar. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Olha, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para você receber todas as mensagens. É um prazer ter você. E se você puder nos ajudar compartilhando as mensagens desse canal, nós vamos alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Um abraço.